Meus irmãos, está começando mais uma lição de número 4, onde nós falaremos a respeito do Espírito Santo que conduz a sua igreja, aonde Paulo e Silas, direcionado pelo Espírito de Deus, é levado até uma das cidades mais importantes da Macedônia, cidade de Filipos, onde ele prega o Evangelho e onde Lídia é incorporada à igreja de Cristo juntamente com sua família. Hoje nós vamos falar a respeito do Espírito Santo que conduz a sua igreja e que transforma vidas através do Evangelho pregado. Quando nós falamos realmente a mensagem da cruz, nós permitimos que o Espírito Santo faz aquilo que é o seu atributo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E te convido a ficar nesse vídeo, porque está começando mais uma lição aqui na Escola Bíblica, na sala de casa. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer poder ter essa oportunidade de poder falar convosco mais uma vez. Estamos chegando com a lição de número 4, que tem o título O Espírito que nos guia para além das fronteiras, o Espírito Santo de Deus, que nos conduz a podermos alcançar novas vidas através da pregação do Evangelho, através do ensinamento bíblico e assim poder granjear almas para o reino de Deus. O texto áureo desta lição nos diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Em Atos capítulo 16, versículo de número 5. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo não apenas guia cristãos em seus passos, mas também o impede de avançar, quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, se as decisões que nós tomamos, elas não estão de acordo com aquilo que Deus quer, não está no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus nos impede de alcançar, nos impede de chegar, porque muito mais importante é o que o céu tem para a gente do que a nosso pensamento humano, a nossa ideia de que algo é para o reino de Deus. Porque se nós somos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O primeiro subtópico dessa lição nos traz aqui duas condições para que possamos trabalhar logo de início. Aqui ele vai falar sobre a condução soberana do Espírito Santo. Por que condução? Porque nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Como um pai pega na mão de um filho e conduz ele até a escola, assim é o Espírito Santo de Deus. Ele pega pela nossa mão, nos guia e nos direciona, para que possamos alcançar um novo tempo em Deus, para que possamos alcançar coisas novas em Deus. Porque se não for o Espírito Santo a nos conduzir, a nos levar, nós não conseguiremos avançar neste tempo. Porque as hostes espirituais da maldade, elas continuam trabalhando para nos impedir. Então, às vezes, o inimigo ele não nos tira da igreja. Nós continuamos dizendo que somos crentes, que vamos ao culto, mas nós não exercemos aquilo que éramos para exercer. Nós não fazemos aquilo que era para fazer. Então, a gente fica, de certa forma, preso. Mas o Espírito Santo, ele nos dá liberdade. Aqui, o primeiro subtópico, ele vai também nos trazer a memória. Quando Paulo e Barnabé se separam. Eles se separam porque nessa segunda viagem, quando eles intentam voltar, a ver como é que estão as pessoas que eles alcançaram para Cristo, fundaram igrejas, Paulo quer ver como é que esses irmãos estão e fortalecê-los na fé. Só que Barnabé, ele quer trazer de volta João Marcos, com eles. Só que Paulo não aceita. E o livro de Amós, ele nos diz o seguinte: como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então, se a gente não encontrar aqui um acordo para caminharmos juntos, é melhor cada um ir para o seu canto. E foi isso que aconteceu com Paulo e Barnabé. Cada um buscou o seu canto porque não ali alcançaram o entendimento a respeito de Marcos. Então, Barnabé e Marcos foram para um outro caminho e a igreja, ali onde estava Paulo,
comissionou Silas para que pudesse andar com Paulo nesta segunda viagem. Então aqui a gente vê uma coisa que a igreja ela tem uma autoridade muito grande quando ela fala a respeito dos seus membros. Porque às vezes a gente olha para a gente e a gente se acha incapaz. Mas aquilo que a gente faz na igreja, o nosso comportamento, a maneira como conduzimos a nossa vida, gera testemunho. E a igreja, ela vê isso. As pessoas veem isso em nós. No nosso comportamento, como nós falamos, o que nós fazemos. Então, assim, antes de nós avançarmos, o nosso testemunho fala mais alto. Né? Como se fosse uma carta aberta. Né? Lá na carta aos Hebreus, diz assim que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, antes de qualquer decisão que nós venhamos tomar, saiba que tem uma grande nuvem de testemunhas te observando. Tem pessoas que observam você. Às vezes eles não caminham como você, não vestem como você se veste, não falam como você se fala, mas está te observando. E a maneira como você conduz a sua vida é uma carta aberta e vai muito além do que você pode imaginar. Então, que nós, como servos de Deus, como cristãos, possamos aqui evidenciar a característica de Cristo na nossa vida, aonde o nosso comportamento fala de Jesus, a maneira como nós falamos fala de Jesus, a nossa vestimenta fala sobre Jesus, e que nós possamos ter palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para falarmos a respeito dele. Porque o Senhor Jesus, ele nos comissionou a ser sua testemunha. Ele disse: "Envieis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra." Então que nós sejamos essa testemunha de Jesus, porque não éramos povo, mas ele nos fez seu povo. Não éramos filhos de Deus, mas ele nos fez seu filho. Porque ele veio para buscar as ovelhas perdidas de Israel, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas aquele que o recebeu, está lá escrito no capítulo de João, que aquele que o recebeu, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então eu e você, que nós recebemos este Cristo no nosso coração e hoje ele faz morada em nós, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo no reino dos céus. Amém? Oh glória, o Senhor é bom e nos presenteou com essa poderosa palavra. Assim nós adentramos ao subtópico de número 2, que tem por título Fé Sincera, Sensibilidade Espiritual e Hospitalidade de Lídia. Lídia, ela é apresentada como adoradora de Deus, uma pessoa que tem uma influência muito grande no seu tempo, né, devido ao seu serviço prestados a nata da sociedade no seu tempo. A realeza e as pessoas mais ricas, pois aquilo que ela trabalha, né, de púrpura, tecido tingido, são tecidos de altíssima qualidade. E só pessoas muito ricas, nobres, realeza, né, os reis ali, príncipes, poderiam adquirir aquele produto. Então ela era uma pessoa muito conhecida, né, influente no seu tempo, mas tem uma coisa que muitos influentes não têm: sensibilidade no Espírito Santo de Deus. Tem gente que hoje fala a respeito da palavra de Deus por valores aquisitivos, por aquilo que podem alcançar, olhando só para si. Mas tem gente que tem essa sensibilidade. Então, às vezes, quando nós chegamos em alguns lugares para pregar a palavra do Senhor, existem pessoas que estão sedentas, porque no coração delas o Espírito Santo já trabalhou. Quando nós pregamos a mensagem da cruz, quando nós falamos de Jesus, do Cristo ressuscitado, que hoje faz morada no nosso coração, as pessoas choram, porque a alma delas encontraram a paz que tanto precisavam. Na carta de Paulo aos Filipenses diz que a paz que o Senhor tem, ela excede todo o entendimento. Então, este Jesus que traz paz, que traz amor, que traz carinho, que traz justiça, este Jesus, quando nós pregamos, alcança corações sensíveis que já foram trabalhados pelo Espírito Santo para que pudesse ouvir a mensagem da cruz. Foi assim que aconteceu. A história diz que dentro da cidade de Filipos, né,
que era uma cidade importante do reino do Império Romano, né? Ali não teria condições de poder fazer cultos porque eram impedidos de ele fazer. Porém, passado alguns dias, eles saem para fora da cidade à procura de um lugar onde eles possam orar. E na beira de um rio, eles se assentam e ali eles encontram um grupo de mulheres. E ali eles começam a pregar. E o coração de Lídia arde pela presença do Espírito Santo de Deus. Ela está tão sensível à voz do Espírito Santo que ela se entrega, é batizada, ela e sua família, e ali nasce uma igreja. Ali nasce a igreja de Filipenses. Ali nasce a igreja em Filipos. Posteriormente, Paulo vai escrever a carta aos Filipenses. E o Espírito Santo de Deus é que prepara corações receptivos antes mesmo que a mensagem fosse pregada. Antes mesmo que Paulo pregasse, o coração de Lídia já tinha sido preparado pelo Espírito Santo de Deus para receber a mensagem pregada. Para receber a mensagem falando de um Cristo ressuscitado, de um Cristo que foi prometido muito tempo antes, de aquele Cristo que o profeta Isaías falara a respeito de Jesus, cujo no capítulo 9, no versículo 6, ele diz que o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e sobre os teus ombros está toda a potestade, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías falava dos atributos de Jesus. Isaías falava daquilo que Jesus seria, este grande pastor, esse grande conselheiro, este Pai amoroso, cuja toda a autoridade foi dada a ele, em cima no céu, a terra e embaixo da terra, como Paulo fala aos Filipenses no capítulo 5, a partir do versículo 2, se não me engano, é ali que Paulo fala a respeito destes atributos de Jesus que abriu mão do céu para que pudesse ser o verbo encarnado entre nós. Então que nós possamos ter essa sensibilidade, assim como Lídia teve, de ser essa sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus, se permitir ser conduzido por Ele, se permitir ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque a salvação é uma obra da graça, e o Espírito Santo é quem abre o entendimento para a verdade. A salvação é a obra do Espírito Santo de Deus, da graça que nos foi dada. Porque quando nós pregamos a mensagem da cruz, a mensagem genuína, a mensagem da Bíblia que o Senhor nos deu, o Espírito Santo de Deus age. Pois nós só temos que pregar. E quando nós pregamos a verdade, a mensagem da cruz, nós permitimos que o Espírito Santo faça aquilo que ele é dado a ele para fazer. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os atributos do Espírito Santo é esse. É de convencer o homem, de torná-lo uma nova criatura e que a partir daí possa movimentar pessoas para o reino de Deus. Porque todo aquele que se entrega ao Senhor, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E assim nós vamos adentrar ao terceiro subtópico deste primeiro tópico, né, que tem a palavra-chave fronteiras, porque este Espírito Santo é que nos guia atravessando fronteiras, conduzindo a sua igreja em novas rotas para que possa alcançar vidas para o reino de Deus. É assim que o Senhor ele faz conosco. É assim que o Espírito Santo de Deus faz conosco, nos conduzindo além dos muros, além das montanhas, conduzindo nós a novos horizontes e assim granjeando o terreno para a obra do Senhor, para a igreja do Senhor, fazer-nos crescer. E hoje, quantos já deixaram o Brasil rumo a outros países? Quantos já deixaram outros países e vieram para o Brasil ser missionário no Brasil? Então é assim que nós somos conduzidos por Deus. Uns vão, outros vêm. Tem aqueles que só vão ficar em Jerusalém. Tem aqueles que só vão ficar ali na Judéia. Mas tem aqueles que a chama do Espírito Santo Deus trabalha tão grande na vida das pessoas que o Senhor os leva a caminhos mais altos. Que o Senhor os leva a caminhos tão diferentes. E que nós
possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. De que ter a certeza de que um dia nós vamos sair de Jerusalém, vamos alcançar a Judéia. E quando nós alcançarmos a Judéia, vamos alcançar Samaria. E quando nós alcançarmos Samaria, o Senhor levará alguns a outro patamar, a outros países, a um outro continente. Tem aqueles que só vão ficar na igreja local. Tem aqueles que só vão ficar dentro do estado. Tem aqueles que só irão ficar dentro do Brasil. Mas tem aqueles que o Espírito Santo já reservou para ir a outros países. Para ir a lugares onde o coração arde pela presença do Espírito Santo de Deus. E quando você estiver lá, saiba que aqueles que hão de ouvir a mensagem que o Senhor já colocaram no teu coração, o Espírito Santo já preparou para que pudesse ouvir a mensagem da cruz. Assim como Lídia foi preparada pelo Espírito de Deus para ouvir a mensagem da cruz através da vida de Paulo, assim é aqueles que serão conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para que possam ouvir aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Que você possa ser conduzido pelo Espírito de Deus a fazer com que outros também sejam agregados à Igreja de Jesus todos os dias. Que a mensagem da cruz possa arder em teus ossos e fazer com que você entenda que não é hora de parar. É preciso continuar na jornada. Às vezes dói, às vezes nos faz chorar, às vezes a gente quer desistir, mas o Espírito Santo de Deus brada dentro da gente, nos fazendo caminhar ainda mais forte. Que na nossa fraqueza, o poder do Senhor se aperfeiçoe em nós. Que na nossa dificuldade nós possamos ver a mão de Deus em cada detalhe da nossa vida. É que assim possa o Senhor conduzir-nos a este caminho de glória, este caminho que muitas vezes vai nos gerar marcas, mas vai nos fazer enxergar a mão de Deus em cada detalhe da nossa vida. Amém? Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Nós vamos aqui adentrar ao segundo subtópico, ao segundo tópico desta lição, melhor dizendo, que tem por título A Libertação da Jovem Possessa e o Confronto com os Poderes das Trevas. Então, quando nós somos luz, a luz traz clareza que estava nas trevas. E por que as trevas não combinam com a luz? Porque aqueles que estão nas trevas, suas obras eram más, diz a palavra do Senhor. Por isso que eles não gostaram de Jesus quando Jesus esteve entre eles lá em Nazaré. Porque as trevas não gostaram, porque as obras delas eram más. E a luz revela as nossas obras. Então, quando nós somos luz para este mundo, nós revelamos a maldade do mundo. E a maldade, quando ela é revelada, ela causa confronto. E é sobre isso que nós vamos falar neste tópico. Bem, o primeiro subtópico aqui tem por título A Expulsão de um Espírito de Adivinhação. Quando nós entregamos uma mensagem, sempre haverá um confronto. Por mais que a gente esteja preparado para tal situação, ainda assim haverá o confronto, é inevitável, mas por mais que a gente se prepara, ainda assim parece que nós não estamos preparados para aquele momento. Porque às vezes o embate ele é tão forte que faz com que a gente possa olhar para a gente e falar assim, poxa, eu deveria ter me preparado mais, deveria ter orado mais, ter jejuado mais, ter estudado melhor, porque às vezes o confronto ele vem de uma maneira muito forte, muito pesada. E nós precisamos estar firmados em Deus para não cairmos diante de situações quando somos confrontados. Amém? O primeiro subtópico aqui vai nos dizer o seguinte: mesmo tendo como base a casa de Lídia, que foi aquela que Paulo ganhou lá na beira do rio quando eles pregavam, Paulo e Silas, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Por que Paulo, aqui está dizendo Paulo e seus companheiros? Porque não era só Silas que estava com Paulo.
tinha também Timóteo, que quando eles chegaram, se eu não me engano, em Listra, Paulo conduziu, agregou ali Timóteo a esta equipe missionária. E por isso que está falando aqui que Paulo não estava sozinho, mas estava com seus companheiros. Timóteo aqui era cooperador do ministério de Paulo, juntamente com Silas, para que pudesse assim agregar outras pessoas ao reino de Deus, tendo como base a casa de Lídia. E aqui diz o seguinte: numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação. Ou seja, essa moça aqui, ela estava tão possessa que o texto diz que ela era escrava, dominada, não tinha vida, não tinha condições algumas de poder ter autonomia. Porque o escravo é isso. O escravo ele não tem autonomia, ele faz aquilo que o seu senhor quer. Enquanto você dá resultado, o teu senhor ele quer ele te usar. Então, ela era usada pelos senhores. Então, quando eles estão indo novamente para um lugar de oração, o texto diz assim: embora ela falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. Ou seja, quando Jesus ele está indo em direção a Gadara, ali tem aquele jovem que é possesso por legião. Quando eles veem Jesus, eles vêm, se prostram e adoram Jesus e falam assim: por que veio perturbar-nos antes do tempo? E aí eles rogam ao Senhor para que não os expulsasse. Mas quando eles viram ali uma manada de porcos, eles disseram: permita-nos que nós dominamos essa manada de porcos. O Senhor Jesus permite, eles deixam aquele moço, e tomam posse daquela manada de porcos e a jogam, precipício abaixo, e todos aqueles porcos morrem. E assim que foi mais ou menos isso que aconteceu com essa moça aqui. Ela estava possessa. Mas a palavra de Paulo, quando Paulo diz, olhando para ela, vai dizer para que ela seja liberta, a palavra de Deus, ela tem poder. Então, quando nós temos intimidade com Deus, nós oramos, jejuamos, estudamos, lendo a Bíblia, geramos intimidade com Deus. E por que que isso acontece? Lá no livro de Oséias, no capítulo 6, no verso 3, a parte A do texto diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, não basta conhecer, é preciso prosseguir conhecendo. Porque aquilo que nós conhecemos de Deus foi aquilo que Ele permitiu ser conhecido. Então, que nós possamos continuar conhecendo. Porque quanto mais nós o buscamos, mais nós o conhecemos. Porque o Senhor diz: eu amo os que me amam, os que cedo me buscam, cedo me acharão. Então, quanto mais a gente busca, quanto mais nós clamamos, quanto mais nós oramos, mais nós geramos intimidade. Nós nos parecemos mais com Ele. Mais haverá em nós característica de Cristo na nossa vida. Porque quanto mais perto de Deus nos tornamos, mais chegamos, mais parecido com Ele nós somos. Então, que assim possamos, eu e você, gerar essa intimidade com Deus e ter essa autoridade de expulsar demônios, legiões, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no meu nome, não é no seu nome, é no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é que nos concede essa autoridade de expulsar. Na primeira carta de João, no capítulo 1, do versículo 7, vai nos dizer o seguinte: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ou seja, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, as nossas obras são reveladas. Todo mundo vê. Eu já disse aqui, carta aos Hebreus, há uma nuvem de testemunhas. Sempre vai ter alguém te observando. Sempre terá alguém para te observar. Não importa o lugar que você vai estar,
sempre vai ter alguém observando você. Então, nós somos figuras públicas, nós somos uma carta aberta em meio a uma sociedade. Por mais que eles não reconheçam, por mais que eles não queiram reconhecer, nós somos pessoas ao qual o Senhor nos chamou para mudar este mundo. Nós somos os maiores influentes que já pôde existir na face da Terra. Porque nós somos essas pessoas conduzidas pelo Espírito Santo de Deus a mudar outras, a trazê-los para Cristo. A igreja ela tem esse poder de transformar pessoas. Aqueles que a sociedade olhava assim e dizia, aqui é só Deus. Aqui eu não posso fazer mais nada. Foi só o Senhor Jesus que deu jeito. Aqueles que foram desenganados pelos médicos. Só o médico dos médicos deu jeito. Não teve mais ninguém que pudesse fazer nada, mas o céu fez. Então, que nós possamos ser luz onde nós passarmos. Que nós possamos ser esse candeeiro de luz. Que nós possamos ser esta lamparina que aonde passarmos, possamos revelar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. Aqui nós vamos adentrar ao segundo subtópico, que nos diz a reação dos exploradores e a perseguição injusta. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é um subtópico onde nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão de senhorio. Por que eles vão perseguir a Paulo e Silas? Por que irão prendê-los? Porque vai atingir diretamente aquilo que eles tanto tinham, que era lucro, né? Ou seja, uma moça que ela era usada para gerar lucro naquela cidade. Então, observa uma coisa. Se você trabalha empregado, o seu trabalho ele tem que dar lucro para o seu patrão. Porque se não der lucro, ele vai te dispensar. Então, entenda que naturalmente o seu patrão ele não vai gostar de você, da sua pessoa, mas do seu trabalho. Por quê? Porque você faz bem feito e gera lucro. Então, tudo aquilo que é bem feito e gera lucro precisa manter, né? Então, estes senhores, quando eles têm essa moça aos seus serviços, eles vão ganhar muito dinheiro. Só que ela é alguém que é conduzida por espíritos malignos. E quando Paulo, pela autoridade que Deus o deu, expulsa aquele demônio, para de gerar lucro para ela. Não tem como ela adivinhar as coisas. Não tem como ela poder trazer lucros mais. Então, estes senhores, eles vão ficar irados e vão perseguir a Paulo e Silas de uma maneira muito, como a gente pode dizer aqui, muito grandiosa, né? Talvez essa não seja a palavra exata, mas para a gente ter dimensão aqui dessa perseguição. E aí, eles serão julgados injustamente, né? E serão condenados, foram açoitados, né? E foram presos. E aí, o que eu quero que ele dizer é o seguinte, que eles não se importavam ali com aquela moça, eles se importavam com o valor, aquilo que é dinheiro, né? Porque eles pararam de obter. E aí a carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo 4, eu vou ler aqui para você. Essa é uma referência que não está na lição, né? Mas eu quero aqui ler com você, capítulo 5 da Carta Universal do Apóstolo Tiago, vai nos dizer assim, capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha só, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, ou seja, aqui Tiago está falando para os senhores de terra. Tiago está falando assim, lembra dos trabalhadores que ceifaram as terras de vocês, que trabalharam nas terras de vocês? Aí ele diz assim, e vocês diminuíram o salário deles. Eles trabalharam e de forma justa deveriam receber, só que vocês diminuíram o salário deles. Só que eles não foram reclamar com vocês. O que eles fizeram?
Eles foram clamar ao Senhor. É dizer assim, e os clamores dos que ceifaram as terras. Ou seja, aqui ele já está falando para os trabalhadores, dos trabalhadores. Os clamores dos que ceifaram as terras entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando nós trabalhamos e nós não obtemos o resultado do nosso trabalho, é por isso que muitas vezes a gente fala assim, poxa, o meu patrão está me sugando. Se ele pudesse torcer a minha alma, ele torcia. Está sugando o meu sangue, porque você trabalha e você não vê resultado do seu trabalho, você não vê dinheiro. Você trabalha tanto que você chega em casa e você não tem condições de fazer o seu. É porque o seu corpo está tão desgastado por causa do trabalho que você não consegue fazer nada para você. Entende? Então, nós, às vezes, nós não vamos reclamar com o nosso patrão. Mas quando nós dobramos o nosso joelho perante o Senhor, e o Senhor vê justiça, o Senhor vai fazer justiça ao nosso favor, no devido tempo. Porque chegará um tempo em que o Senhor se levantará por nós. A injustiça é tão grande que Tiago já está dizendo aqui, olha quanto tempo foi escrita essa carta de Tiago. Aí, os primeiros versículos aqui deste capítulo de número 5, Tiago vai dizer o seguinte, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Ou seja, tem muita riqueza, tem muitos valores, mas pessoas que usaram outras para poder crescer, usaram outras para subir na vida, usurparam o trabalho dos outros, mas não pagaram o devido salário, o devido saldo. Então estas pessoas, estes ricos, eles irão padecer na mão do Senhor. Chegará um tempo em que Deus vai cobrar com juros e correção monetária tudo aquilo que eles fizeram aos teus trabalhadores. Enriqueceram às custas de outros. Então essa injustiça o Senhor também irá cobrar de cada um. Hein? E aí, esta moça que até então dava lucro aos teus senhores, eu creio palavras minhas, que ela agora vai passar a dar lucro ao reino de Deus. Porque mesmo que ela não se tornasse ali uma cristã, mas este episódio gerou fé naqueles que puderam ver e ouvir. Mudou a vida de pessoas. E creio que esta moça também foi mudada. Porque aquilo que Deus faz por completo. Deus não só a libertou do cativeiro, Deus só não tirou ela de ser escrava de espíritos do mal, mas transformou em alguém cheia do Espírito Santo de Deus. Alguém que passou a ser conduzida pelo Espírito de Deus. E que assim possamos nós, quando abrimos mão das coisas do mundo, quando nós passamos a viver aquilo que o céu tem pra gente, que você possa viver conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E assim, meus irmãos, nós vamos adentrar aqui ao terceiro subtópico dessa lição, que diz assim, a falha da justiça humana. Aqui vai contar que Paulo e Silas foi assaltado por eles. Existem pessoas que elas trabalham por influência. Quantas vezes nós aqui já vimos que o rico ele não fica preso, é somente o pobre, somente aquele que não tem poder aquisitivo. Por quê? Porque é a influência que ele exerce. Então, o rico, por ele ser alguém influente, ele não vai ficar preso. Ele pode cometer a injustiça que for, o crime que for, que ele, por condições, ele não vai ficar preso. Ele vai ser solto. Mas o pobre, se ele for ali no mercado e roubar um pacote de biscoito para comer, ele vai passar em 10 anos tranquilamente preso. Por quê? Porque ele simplesmente roubou um pacote de biscoito para se alimentar. Mas o rico, que ele prefere pagar 5 milhões para um advogado, mas ele não te dá R$1.000 de aumento no seu salário. Olha a diferença exorbitante. E às vezes a gente jogando alto aqui em R$1.000, mas se chegar aí a R$200, R$300 a mais na sua conta, poxa, sensacional.
Se ele pegasse ali aqueles R$ 400 de ticket de alimentação e colocasse diretamente no seu salário, excepcional, poxa, valeria muito, entendeu? Quantos não ficariam felizes por isso? Então, assim, são questões que é preciso a gente se atentar para isso, né? Ter esse entendimento, porque se nós não fizermos, não nos atentarmos para essas pequenas coisas, a gente vai sempre sofrer injustiças e não vamos buscar ao Deus que pode fazer justiça por nós. Então, aqui são pessoas que são influenciadas a poder prender Paulo e Silas. Então eles mandam açoitar, não tem julgamento, eles mesmos tramam ali, fazem e acontece. Só que eles se esquecem de um Deus que é vivo, que é verdadeiro. E esse Deus vai bradar em favor de Paulo e Silas. E aí, Salmos 37 vai falar a respeito do sol da justiça. Quando Paulo e Silas continuam sinceros perante o Senhor, quando nós continuamos verdadeiramente sinceros perante Deus, o sol da justiça brilhará ao nosso favor. O sol da justiça vai brilhar em favor da sua igreja. Ou seja, quando o coração se abre para o Evangelho, para missões, para fazer aquilo que o Senhor realmente quer que nós venhamos fazer, nós somos conduzidos por esse Deus que é justo, verdadeiro e que é fiel. E que na hora da angústia Ele sempre estará presente para nos socorrer, para fazermos viver aquilo que Ele tem para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos, que esse Deus que é fiel possa nos conduzir a um lugar verdadeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. Bendito seja o Senhor. Aqui nós vamos já adentrarmos ao tópico de número 3, né, que fala a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. É que o primeiro subtópico desta lição, deste terceiro ponto aqui, vai nos dizer o seguinte: açoitados e presos por causa do Evangelho. O texto por referência a este tópico aqui está em Atos capítulo 16, versículo 22 a 24, onde as palavras falsamente usadas contra Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior em Filipos, com os pés presos no tronco. Ou seja, eles foram tratados como se fossem os piores bandidos. Foram tratados da pior forma possível. Então, colocados dentro de um cárcere interior, guardado como se fosse um lugar de segurança máxima, né? E um lugar muito insalubre, muito terrível de ficar. E ali, dentro daquele lugar, sofreram humilhação, dor e injustiça. Ou seja, parece que nada acontece. Por mais que você fez por reino de Deus, parece que só te levou a maus lençóis, só te levou a maus lugares. Mas, às vezes, Deus permite que nós chegamos a tais situações, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. O Evangelho nos causa dor, nos traz marcas, mas jamais possamos carregar mágoas. Que eu e você carregamos marcas, mas não possamos carregar mágoas. Nós não possamos permitir que as adversidades do dia a dia, do momento, possam nos impedir de viver as coisas extraordinárias em Deus. Eu quero aqui trazer à tua memória o que está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 22, livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 22, para que você possa compreender um pouco mais a respeito daquilo que o céu tem para a sua vida, nos momentos de adversidade, nos momentos de dor, nesses momentos onde parece que a gente, que Deus se esqueceu da gente. E aí o Senhor nos faz lembrar de algo que é muito fantástico.
Eu quero aqui voltar, no verso 22, mas voltar um pouquinho no verso de número 19 aqui, para te trazer uma referência. Diz assim, verso de número 19 do capítulo 10 do livro de Mateus. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que há de haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de dizer. Ou seja, aqui nós estamos falando, nessa lição, nós estamos falando da ação do Espírito Santo de Deus, que nos conduz, que nos leva, que nos impulsiona, que nos faz falar de Jesus. Então, Paulo e Silas, eles foram açoitados, humilhados, foram presos. E aí que o Senhor está dizendo, não vos preocupeis quando vos entregarem. Não fica preocupado com o que você vai dizer. Quando, por causa do nome de Jesus, você for preso, você for perseguido, você for humilhado, não se preocupe. O Espírito Santo de Deus colocará palavras sábias na sua boca. Às vezes a gente fica preocupado, né? É natural, é normal nós nos preocuparmos, mas muito mais sábio é entendermos que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzir. Esse Espírito Santo que nós pregamos, que nós falamos, que nós dizemos que ele nos conduz, ele nos dará a palavra sábia. Ele nos fará chegar aonde precisamos chegar. Então, que nós sejamos conduzidos por ele, a ponto de nos fazer entender que ele vai nos dar a palavra nestes momentos de dor. Neste momento, quando achamos que estamos sozinhos. E ele vai colocar palavras na nossa boca. Versículo de número 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, quando nós perseveramos na mensagem da cruz, quando nós perseveramos no Cristo que nos chamou, nós teremos a certeza que nós seremos salvos por Ele. Seremos salvos em Cristo Jesus. O mundo não é o nosso lugar. A palavra do Senhor nos diz que nós não somos deste mundo, estamos aqui só de passagem. O céu é o nosso lugar. O céu é onde vamos morar. É onde o Senhor tem preparado uma casa para mim e para você. E lá nós vamos viver eternamente com o Senhor, nosso Deus. Amém? Louvado seja o Senhor dos exércitos. O segundo subtópico nos fala de louvor, nos fala de, mesmo num lugar muito insalubre, muito inóspito, um lugar difícil, mas jamais calou a voz de Paulo e Silas. Quando Jesus ele fala com Nicodemos, no capítulo 3 do livro de João, Jesus diz assim, que todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito, mas aquele que é nascido da carne é carne. Aí Jesus diz o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, as pessoas elas ouvem falar. Pode até prender a gente, como prendeu Paulo e Silas, mas jamais vai prender o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é algo que a gente não consegue prender, não consegue enjaular, não consegue colocar dentro do quarto, fechar a porta com a chave, falar assim, você está preso, você está impedido de agir. Não, a gente não consegue. Prende o homem, mata o homem, mas jamais poderá impedir o Espírito Santo de Deus agir. Então, deixa o segundo subtópico aqui falar da ação do Espírito Santo, mesmo com eles presos, mesmo eles impedidos de falar publicamente a respeito de Jesus, mas jamais vão parar, vão prender a adoração de um homem verdadeiramente entregue nas mãos de Deus. Eu quero aqui trazer à sua memória o que está escrito no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, versículo... Segundo livro dos Reis, capítulo 3, fala a respeito de Eliseu.
Esta referência não está aqui na lição, mas eu quero aqui trazer à tua memória este texto. Enquanto eu estudava, me fez o Senhor lembrar deste texto de Eliseu. Aí eu quero aqui poder trazer para você, para que você entenda o que o louvor faz quando nós nos entregamos nas mãos de Deus. O poder que o louvor tem de mudar o ambiente. Então, aqui fala a respeito de... O título deste capítulo 3, o segundo livro dos reis, diz: Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Quem são esses reis? São o rei de Judá, Josafá, o rei de Moabe e o rei de Israel é o filho de Acabe com Jezabel. Só que aqui eles têm o rei Jorão, ele tem uma guerra para ir. E quem toma o destino é o rei Jorão. Ninguém consulta o Senhor. Apenas Josafá vai junto. Só que quando chega no meio do deserto, já não tem água, não tem comida. O exército vai desfalecer. E aí, Jorão pergunta, não há recurso, não há nada. Aí Josafá diz, será que não tem profeta do Senhor em que possamos consultar? E aí alguém diz, eis aqui Eliseu, que deitava água sobre as mãos de Elias. E aí o rei Jorão vai olhar para Eliseu e vai dizer assim, que Deus os levou eles para o deserto para entregar aos adversários. Aí Eliseu vai dizer o seguinte, se não fosse por Josafá, rei de Judá, nem na tua cara eu olhava. Ou seja, tem gente que, pela autoridade que ele tem e por andar com pessoas que é de Deus, ele acha que ele pode falar o que ele quiser. Ele acha que a autoridade dele é algo assim, extraordinário que ninguém pode tirar. Só que se a autoridade não for reconhecida no céu, de nada serve a autoridade. Pode ser o presidente da república. Se a autoridade dele não for reconhecida no céu, de nada serve a autoridade do presidente da república. Então pode ser rei, pode ter a chave da cidade na mão, mas se não for reconhecido no céu, de nada servirá esta autoridade. E aí Eliseu, aqui no versículo 15, vai dizer o seguinte, entendendo como é que está o ambiente, ele vai dizer o seguinte, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Ou seja, o louvor tem uma capacidade extraordinária de mudar o ambiente. Esse ambiente que estava difícil, não tinha a presença de Deus, mas quando nós louvamos, o louvor ele muda. Muda o ambiente que você está, muda as pessoas ao redor. Quantas vezes as pessoas elas falam, poxa, eu estava triste, mas esse louvor me trouxe um tempo de paz, me trouxe alegria, me trouxe um novo ânimo. Por quê? Porque o louvor ele muda. A música muda, seja ela cristã ou não, ela muda aquele ambiente, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, depende muito da mensagem que aquela música está enviando. Então, quando o louvor ele é direcionado por Deus, é inspirado por Deus, ele vai mudar aquele ambiente a favor do servo de Deus. E aí que Eliseu ele vai profetizar, porque a mão do Senhor vai vir sobre a vida de Eliseu. E aqui nesse episódio não é diferente. Paulo e Silas eles estão presos, mas o seu corpo está preso, mas a sua voz não está. O corpo está preso, mas o coração ainda está em Deus. O corpo está preso, mas a mente está ligada no céu. E aí eles decidem cantar. Eles decidem fazer um culto. Está preso, mas está cultuando. Está preso, mas está adorando. Prenderam os pés e as mãos, mas não prenderam a adoração. Prenderam os pés e as mãos, mas não prenderam a voz do adorador. Prendeu os pés e as mãos, prendeu o corpo, mas não prendeu a alma que gritava por Deus, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus naquele lugar. E aí eles começam a cantar. Perto da meia-noite veio um terremoto. E esse mesmo terremoto foi o terremoto que aconteceu lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 11, quando Deus se apresenta para Elias.
Elias está fugindo de Jezabel, mas Deus se apresentou para Elias em forma de um terremoto. E ali Deus estava mostrando para Elias, quem é Jezabel? Para poder parar o meu poder. Quem é Jezabel para poder parar o meu povo? Quem é os romanos para poder parar a mensagem do Evangelho? Quando Deus ele traz aquele terremoto através do louvor, através da adoração que foi entoada verdadeiramente para Deus. Deus mandou aquele terremoto para dizer, olha, não tem prisão, não tem grilhões, não tem nada que consiga parar a expansão do Evangelho através do Espírito Santo de Deus. Não tem nada que possa parar. Podem fazer as melhores prisões, mas Deus ele vai lá, ele quebra barreiras, ele quebra grilhões, ele quebra portões. Deus acaba com a estrutura do inferno, a base que o inferno fez para poder te prender. Mas quando tu oras, quando tu clamas, quando tu canta, o céu se abre. Diz, se não me engano, Charles Spurgeon, quando nós dobramos nosso joelho, o céu se abre. E podemos afirmar que o céu se abre para todo aquele que se dispõe a orar perante o Senhor. Há um céu aberto quando nós nos pomos de joelho. Há um céu aberto quando nós verdadeiramente clamamos ao Senhor. Há um céu aberto quando nós verdadeiramente entregamos o nosso coração para Deus, deixando Ele nos usar. Não importa o lugar que nós estamos, que nós possamos ser movidos, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que age em nós palavras de verdade. Assim como Paulo escreve na carta aos Efésios, ore por mim, para que quando eu falar de mim palavras de verdade, que haja em mim e em ti palavras de verdade, louvor de verdade, que chama a presença do Espírito Santo de Deus. Bem, meus irmãos, louvado seja o Senhor dos exércitos. Deus é bom demais. Nós vamos aqui adentrar ao subtópico de número 3, que diz a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Aí que ele nos traz a respeito da conclusão, deste louvor, deste terremoto. O que aconteceu? O que fez com que este homem fosse alcançado pela graça? Porque enquanto eles estavam pregando, enquanto eles estavam sendo açoitados, parecia que nada mais iria acontecer. Mas na prisão, o Senhor mostrou para eles, olha, isso aqui é um marco na história. Isso aqui vai ficar marcado porque pessoas vão se entregar verdadeiramente ao Senhor. Aí, o subtópico de número 3 vai dizer o seguinte: ao ver as portas abertas, o carcereiro tomado de desespero, porque ele acreditava que por causa do terremoto, viu os portões tudo aberto e ele acreditava que todo mundo fugiu. Mas na verdade estavam todos ali. E ele vai dizer o seguinte: e tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo. Profundamente impactado, perguntou: que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi muito clara: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, aquele episódio ali fez com que aquele homem houvesse temor e tremor diante de Deus. Se não fosse a entoação de louvor, Deus não teria agido daquela forma. E talvez Deus poderia ter agido até de outra maneira. Assim como foi com Pedro, e quando Pedro estava preso, a igreja estava orando, o anjo foi lá e tirou Pedro tranquilamente, abriu os portões, não fez barulho, não fez nada. Principalmente ele abriu o portão, Pedro saiu, foi despertado pelo anjo de Deus e Pedro saiu. E aqui não, aqui foi diferente, aqui Deus mandou um terremoto, bradou aquele lugar. Tudo por causa de quê? Do verdadeiro louvor, de pessoas que verdadeiramente se tornaram testemunhas de Cristo, de pessoas que, mesmo preso, prenderam o corpo, mas não prenderam a alma, não prenderam a adoração, não prenderam o louvor. Pode ser impedido de pregar nas ruas, de pregar nas praças, de pregar nos ônibus, mas jamais vai parar a sua voz, jamais vai parar o teu louvor. Hein? Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele, cheio de pavor, de temor, tudo que ele queria era tirar a sua vida, porque ele acreditava que aqueles homens já estavam longe,
e ele tinha que dar conta, né? E aí ele vai tentar lançar-se sobre a sua própria espada. Só que Paulo vai gritar: não, não faça isso. Como se Paulo estivesse dizendo assim, né? Não, não faça isso, estamos todos aqui. Não precisa se matar, não. Estamos aqui, ninguém fugiu. E aí ele vai perguntar o que ele precisa fazer para ser salvo. Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E aí houve um grande temor, né? E eles foram soltos para a glória de Deus. E aqui, a referência que aqui nos dá é o seguinte, que este episódio ensina que Deus continua soberano, mesmo nas prisões da vida. Não importa a situação, Deus ele continua soberano em nossas vidas e fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A vida desse homem foi outra. A vida desse carcereiro foi outra. Até então era alguém que prendia pessoas. Hoje é alguém que, a partir daquele momento, né, se tornou alguém que gerava vida, que gerava liberdade na vida de outras pessoas, porque se entregou a Jesus, porque se tornou um instrumento do Senhor, porque se entregou de verdade para o reino de Deus. E isso só o Espírito Santo de Deus é que pode fazer. Mudar o homem, mudar os caminhos do homem, mudar o pensamento. Porque esta é a obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz, é Ele que molda, é Ele que transforma vidas. É através do Espírito Santo de Deus que a sociedade é mudada. Nós fomos mudados porque o Espírito Santo de Deus nos alcançou, transformou a nossa vida, transformou a nossa história. E se nós chegamos à conclusão desta lição, que vai nos dizer da seguinte maneira: há cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, cujo está escrito lá em Atos capítulo 18, versículo número 22, e encerrando um ciclo marcado pela direção divina, perseverança e frutos abundantes na obra do Senhor. Quando nós fazemos de fato aquilo que o Espírito Santo quer que nós façamos, nós colhemos bons frutos para a obra de Deus. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio à oposição. Saiba que sempre haverá oposição. As trevas e luz não se combinam. E se você é da luz, se você é do reino de Deus, saiba que aquele que é luz vai revelar a maldade desse mundo. Aquele que é luz, ele vai revelar as más obras. Mas, ainda que tentem te prender, ainda que tentam te parar, continue acreditando. Continue sendo este instrumento de Deus. Continue sendo este vaso de Deus para este tempo. Porque o Senhor, através de ti, vai alcançar outras pessoas para o reino dele. Aqui é só um lugar de passagem. Breve, nós estaremos no céu, adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Nós somos pessoas cujo podemos dizer que temos aqui pendurado no peito um slogan de atenção, dizendo assim, sendo aperfeiçoado. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos aperfeiçoados dia após dia, para que assim como Ele é, assim seremos. Assim como Ele é, nós o veremos. Que nós possamos alcançar esta graça. Que este Espírito Santo de Deus possa nos conduzir até este dia, de podermos ser como Ele é, de ver como Jesus é, de poder vivermos na luz, de podermos viver eternamente com o Senhor nas mansões celestiais. Que nós possamos alcançar este tempo em Deus. Vamos juntos orar e agradecer ao Senhor por essa lição. Pai, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor porque até aqui nos conduziu o Senhor. Porque até aqui o Senhor nos fez, Pai, viver, Pai, que este momento em Tua presença, de podermos aprender um pouco, Pai, da Tua palavra. A este que chegou, Senhor, a este momento, que o Senhor, Pai, possa abençoá-lo, que ele possa crescer no Senhor,
Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa foi a lição de hoje, e que a escola bíblica na sala de casa possa ser este instrumento de bênção na vida de milhares de pessoas. Você que chegou até aqui, nos ajude. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o teu comentário, o teu like, e para que o YouTube possa recomendar esta videoaula, esta pré-aula de Escola Bíblica Dominical, e podermos assim alcançar vidas para o reino de Deus. Bem, meus irmãos, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus. Bem?